Boa noite, pessoal. Estou aqui com a Daiane e ela é aluna do Bootcamp Master Interface Design. E Daiane, você está no curso desde quando? Eu não lembro quando você entrou, acho que faz um tempinho já, né? Foi em agosto de 2018. Ah, Um tá, ano. legal. Fez um ano já. Tá fazendo um ano. Maravilha. A Daiane, ela é Product Designer hoje. Ela trabalha numa empresa que chama Mercos. Você pode falar daqui a pouquinho para a gente como que é isso, Daiane, o que a Mercos faz também. Mas, a princípio, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho de você e fala um pouquinho aí, em resumo, de onde você veio e tudo mais. Depois a gente vai entrar em detalhes em cada coisa, mas o que você fazia antes e como você chegou aí onde está hoje, basicamente. Legal. Boa noite, pessoal. Então, meu background basicamente é do design gráfico. Eu comecei em 2009, 2010, assim, na área, e atuei em agências de comunicação, cheguei a atuar em projetos de marca, principalmente de identidade visual, assim. Trabalhei também em editoras com materiais gráficos, livros, revistas, algumas coisas mais densas como artigos científicos, assim, também, algumas publicações desse tipo. E cheguei também a passar um pouquinho ali por 2013, cheguei a ter uma experiência de trabalhos com interface, assim, mas muito menos experiência do usuário e mais visual, usando mais o background de design gráfico mesmo. E de uns 2 anos para cá, mais ou menos, eu estava num momento um pouquinho frustrado, assim, da carreira de querer fazer design. Eu sempre gostei muito da profissão que eu escolhi, mas eu sempre, no meu contexto, pelo menos, eu sempre morei em cidades menores, assim, não tanto região metropolitana, e eu tinha uma frustração de achar que o conhecimento que eu tinha, ele era pouco, eu conseguia empregar ele pouco, assim, sabe, aplicar ele pouco. Acabava ficando muito tudo na superfície, muito no visual, muito nos gostos pessoais das pessoas, né? Como eu trabalhei muito com design para a parte de comunicação, design gráfico para marketing, marca, enfim. Então, muitas vezes, pelas experiências que eu tive, acabava sempre caindo nesse ponto, assim, dos gostos dos clientes e das cores, muito mais elementos visuais, enfim, muito mais do que por um embasamento de conhecimento que eu tinha adquirido, eu acabava sendo isso muito menos relevante do que os gostos, as opções das coisas que as pessoas que estavam me pedindo a demanda queriam, assim. E isso me incomodava muito, e eu tinha bastante dificuldade de lidar, assim, com isso. Então, eu acabei, desse tempo para cá, naquela época já descobrindo um pouco design de experiência do usuário. Eu já tinha ouvido falar bastante sobre é, projetos desenvolvidos centrados no usuário, só que eu ainda não tinha tido assim um conhecimento, nem experiência e nem um conhecimento específico de design de interação, de product, de UX e tal. Eu cheguei, meu background é de formação em design mesmo, e depois eu fiz uma pós em design de gestão do design e inovação. Lá eu tive um pouquinho, uma pincelada sobre design centrado no usuário, design thinking, essas outras coisas um pouco mais estratégicas, assim. E, e aí que foi mais ou menos depois dessa pós que eu comecei a descobrir a UX e essa área, e aí comecei a me dedicar nisso. Busquei um trabalho em uma startup, lá eu fazia um pouquinho de cada coisa, um pouco de comunicação, um pouco de produto, e aí agora recentemente, então, desde que eu entrei na Ela, um pouquinho depois, eu comecei a me dedicar bastante para o curso, assim, e recentemente consegui, então, essa oportunidade com foco total em produto mesmo. Ah, que ótimo. E conta um pouquinho sobre, primeiro, o que a sua empresa atual faz, a Mercos, e
como que é o seu trabalho lá, basicamente, como Product Designer agora. Sim. Então, a Mercos é uma empresa que o serviço é um software, né? Então, é um SaaS. E ainda estou aprendendo, descobrindo bastante coisa. Fazem 2 meses já, mas é um ambiente bem complexo. O produto ele é para outras empresas, então é um software B2B, né? Então a empresa basicamente tem uma plataforma que ajuda indústrias e representantes comerciais a venderem, fazerem pedidos e venderem melhor, assim, tanto em termos de automação, disso ser mais rápido e com menos erros humanos, assim, e também com algumas ferramentas de indicadores para ajudar na gestão estratégica de vendas, assim. Ah, legal. E como que é o seu trabalho como Product Designer exatamente? Como é a sua rotina? Eu sei que você ainda falou que está aprendendo como é a coisa, mas se você já teve a oportunidade de pôr a mão na massa, principalmente, como que é o seu dia a dia? O que é que você faz como Product Designer, basicamente, lá dentro? Então, sim, já estou colocando a mão na massa. O time hoje lá é composto por eu e mais um designer de nível bem sênior. Então, estou podendo me desenvolver e aprender bastante coisa com ele. Ele está basicamente desde o início do produto e da empresa, quase todo produto que existe tem muita mão dele. E junto com o time de produto tem mais outros 4 PMs. E aí, isso junto com os desenvolvedores, todos dá cerca de 30 pessoas, assim. Então, a empresa tem mais de 100 pessoas, o time é mais de produto e desenvolvimento é 1/3 da empresa, digamos assim. Isso para mim uma experiência nova. A startup que eu trabalhei antes, ela era bem pequena, então nunca tinha tido nenhum designer, e aí eu fui a primeira, então não existia essa divisão de trabalho de marketing e trabalho de produto. Nessa empresa que eu estou hoje na Mercos, existe um time de designers para marketing, que ficam alocados e trabalhando para as demandas de marketing, e existe o time de design, que hoje é eu e esse colega, e que a gente atua muito com os PMs e com os devs também, mas todos separados, assim, um time focado em produto, outro time focado em marketing. E o meu dia a dia, assim, as tarefas principais são muito mais entender o problema, validar se o problema é aquele problema mesmo. Muita coisa vem dos PMs, assim, eles estão constantemente em contato com os clientes e, consequentemente, com os usuários, né, com os nossos clientes. Então, são os usuários do nosso produto, eles têm um contato bem frequente, assim, e através deles vêm muitas das dores, assim, de que tipo de feature e que tipo de melhoria que a gente tem que desenvolver. Mas mesmo assim, vem uma determinada dor. Então, com essa dor, acaba sendo um papel em conjunto, mas o designer ele fica mais responsável pela parte de experiência mesmo. Então, tanto o visual, não é só o visual, não é só a tela. Isso é muito legal da empresa, que tem esse mindset de entender o design pela questão de experiência mesmo, e não só pela questão visual. E aí a gente faz, assim, algumas tarefas do meu dia, assim, fazer validação com outros setores da empresa, validar, entender melhor o que é o problema, por exemplo, com o setor de atendimento ao cliente, com o setor comercial. Então, surgiram algumas demandas que os PMs me trouxeram, e essas demandas têm base em várias informações, como o setor de atendimento e suporte. Então, eu vou no setor de atendimento e suporte, entendo, converso com as pessoas, entendo bem o que é, para aí começar a solucionar o problema, sabe?
a buscar uma solução, assim. E aí depois eu vou para a tela, a gente usa atualmente lá o Sketch, o InVision, então aí vai para a tela, existe já um Style Guide definido, tem vários componentes, uma boa parte, não para todas as plataformas que a gente utiliza, mas uma boa parte já existe, então muita coisa está pronta, mas não significa que seja simples de resolver. Ela com certeza otimiza o trabalho, mas o trabalho acaba sendo bastante pensar na solução mesmo de experiência, assim. Algumas validações com o cliente também, eu já participei de algumas, agora estou aos poucos indo mais assim para essa parte, mas já participei de alguns calls com clientes com um protótipo que a gente estava validando algumas coisas para ver se o cliente, enfim, como ele interagia com aquelas telas que a gente tinha criado e com aquela solução. E participo de algumas reuniões com o time de produto para, enfim, ver se a gente está, como é que estão indo as coisas, assim. Então, basicamente, essas são algumas das tarefas aí do meu dia, assim. Poxa, bem legal. Se eu esqueci de alguma, daqui a pouco eu lembro e falo. Não, sem problema. E bem legal, pelo visto, interessante que eles têm essa questão de validação de hipóteses e tal, e sabe se eles utilizam alguma metodologia específica de design ou você ainda não teve contato com esse tipo de informação? Então, a gente tá... não existe em termos de design, assim, basicamente a gente usa aquela framework meio, não é padrão, mas enfim, de entender, depois que tu entende, aí que tu vai, de fato, fazer o protótipo, fazer a tela, a interface, quando for necessário. Depois a gente costuma sempre estar validando com os desenvolvedores enquanto está desenvolvendo mesmo. O protótipo a gente valida com desenvolvedores, valida com os PMs. Se necessário, a gente valida também com os clientes, aí a gente agenda com os clientes para fazer essa validação. Ou dependendo do que é a feature, a gente valida internamente mesmo com a equipe, principalmente do comercial e de atendimento ao cliente, suporte. Basicamente isso, assim. Mas, e aí depois tem a gente tem uma espécie de Kanban hoje que a gente utiliza, assim, para gerenciar as tarefas mesmo. Então, depois de ter essa validação, aí a gente passa para produção e depois, enfim, a gente coloca em beta e aí vai acompanhando. Às vezes a gente utiliza algumas ferramentas para ir medindo também aquilo que está, sei lá, sendo visto pelo cliente, está sendo usado pelo cliente. Basicamente isso. E aí, em termos de UX, de metodologia de UX, hoje a gente está desenvolvendo, até eu meio que peguei esse projeto assim, um playbook assim do design de produto da Mercos. Então, a gente está, eu estou começando a estruturar isso como que ele vai ser para a gente ter um registro de como a gente faz hoje, assim. Mas não existe algo muito rígido em termos dessas validações em especial, assim, sempre tem que fazer desse jeito ou sempre daquele jeito, assim. É uma coisa bem aberta e hoje ela tem muita base na experiência desse designer que é bem sênior, assim. E também tipo, do coordenador ali, do gerente de produto, que ele tem bastante conhecimento, assim, da parte de experiência, enfim, de UX. Todo mundo lá tem um mindset bem bom para isso, assim. Interessante. Uma coisa que você comentou aí sobre trabalhar junto com os desenvolvedores e tal, como tem sido isso para você? Porque eu percebo que, principalmente para quem vem do gráfico, às vezes é uma coisa que eu não entendo o porquê, na real, que eu acho que é mais fácil, na minha opinião, é mais fácil lidar com o desenvolvedor do que com diversas parcerias que tem que fazer, às vezes, como designer gráfico, enfim. Mas qual que foi a sua percepção disso? Foi um desafio? Foi ok? Você Sim. percebe que teve alguma coisa que faltou, que você teve que correr atrás? Como foi isso? Sim, então, até é algo que eu tô também nessa transição.
aprendendo, assim. Antes, como designer, nessa outra empresa que eu trabalhei, por ser um time mais enxuto, eu tinha um contato direto, mas não existia muita gestão de tarefas lá, então eu conseguia conversar com os desenvolvedores, mas eles meio que faziam o que eles queriam, assim. E hoje já não, eu percebo que existe uma cultura bem legal da empresa em si, e no time de produto todo de se fazer junto. Então, eles sempre estão perguntando coisas para nós e nós sempre perguntando, nós designers, no caso, sempre perguntando coisas para eles para ter essa troca, assim. Para mim é um hábito que eu estou criando, porque às vezes eu percebo que é mais fácil, eu estou ali na frente da tela, acho que isso é um pouco até um comportamento comum dos designers gráficos, talvez. Estou na frente da tela, estou resolvendo o problema, eu não vou me levantar para ir lá interromper o trabalho do meu colega para, enfim, perguntar alguma coisa que, sei lá, eu posso ver depois, ou só que daí isso às vezes pode se perder, então é legal tipo, eu percebo assim que a solução de design para produto digital, ela tem muita, muita, muita relação com a engenharia. Ela tem que ser muito possível de fazer, e às vezes são coisas muito pequenas que o designer não tem noção. Assim como tem coisas muito pequenas que a gente percebe de algo que algum desenvolvedor fez e em termos de experiência ele talvez não tenha se dado conta. Então, só que para a coisa sair boa no fim tem que estar tudo muito muito alinhado assim, sabe? Então, muito conectado, né? Então, é um desafio, assim, no dia a dia, lembrar disso, para mim, que estou começando a criar esse hábito, mas é muito bom, assim, porque tu vai tirando dúvida e tu vai aprendendo com aquilo também, tu vai descobrindo as possibilidades e isso vai se tornando um repertório para ti também, né? Com certeza, ótima resposta, viu? Pra falar a verdade, eu acho que é bem isso aí. Tanto que antigamente programar era programar e tudo mais, principalmente na área de web ou na área de software para web, quando começou isso. E hoje é claramente, inclusive o nome da posição muitas vezes, é engenharia de software mesmo. Então, acho que você falou tem bem a ver mesmo com isso. E a gente é um braço dessa engenharia e tudo mais, quando braço, vamos dizer, mais que está mais em contato É, ali com o cliente e tudo mais. No fim, o produto como um todo vai ter contato, mas a gente que está ali tentando agonizar na descoberta, basicamente, né? Então, bem legal isso que você falou, eu concordo bastante com isso. E como foi para então. você conseguir chegar aí nessa posição? Talvez até assim, só para começar, você está em Joinville, né? Você tá nisso? Isso, a Mercos fica em Joinville, eu me mudei para cá faz 2 meses, cheguei aqui uns 2 dias antes de começar a trabalhar na empresa. Não conhecia Joinville, enfim, nem imaginava que eu poderia estar aqui, mas o processo seletivo me deixou tão tranquila assim, conheci tanto da empresa que eu sabia que não ia ser uma furada muito grande, assim, talvez pudesse se tornar uma furada, mas foi uma arriscada razoável, assim. Mas você é E da onde, originalmente? eu sou de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ah, legal. Então é um pouquinho longe até, né? Não é perto, não. É umas 10 horinhas aí. Poxa, eu achei que você fosse Santa 600 Catarina. quilômetros. Pois é, não é perto, não. E É. começando na outra empresa que você estava, como que foi para você ingressar? O que que você acha que foi o diferencial para você ingressar na área de product? Você era designer gráfico e tal, e eu sei que existe essa dificuldade de romper com a primeira posição, e como foi para você conseguir isso? E depois fala do seu processo aí também, mas a gente chega lá, fala da primeira. Então, como chama a outra Tá. empresa que você trabalhou, que você comentou mesmo? A outra empresa chama-se Bela Pagamentos. Bela Pagamentos. Então, como foi lá para você conseguir essa primeira posição? Então, eu entrei lá com a necessidade da empresa mesmo. é, o objetivo dos gestores, assim, era melhorar o produto, ter uma unidade visual nas telas e em toda essa parte de contato com o cliente, assim, do produto, da interface mesmo. Só que quando eu entrei lá, eu percebi que a empresa não tinha muitas coisas básicas de design. Não tinha identidade visual, e aí eu comecei a pegar essas coisas,
por querer também, enfim, ser proativa e fazer as coisas acontecerem, assim. E aí, só que aí nisso uma coisa foi puxando a outra e eu acabei não conseguindo mais. Demorou muito tempo para mim conseguir voltar o meu olhar para produto especificamente. Como era uma startup, ela também não tinha uma estrutura, não tinha os desenvolvedores eram um time pequeno, não tinha pessoa de marketing, não tinha, então acabou que tudo se misturou e eu acabei pegando várias demandas de tudo que pudesse se assimilar com alguém de design que pudesse resolver, eu acabava ajudando. Então, e aí, como tem muita demanda, né, todo mundo que já trabalhou, pelo menos o pessoal de design gráfico já trabalhou numa área de marketing de uma empresa, sabe que existe muita demanda, né, sempre, então, para a empresa inteira. E aí, isso acabou me consumindo muito do meu tempo. E aí, depois, aos poucos, eu fui tentando me desvencilhar daquilo, assim, com as possibilidades que eu tinha, e existia muita liberdade nessa empresa, era algo bem bom, assim, em termos de se ter autonomia. E aí, aos poucos, eu fui falando com os gestores e fui dizendo e mostrando que eu queria focar naquilo, que a minha intenção era sempre focar em produto, tentava levar aquela questão de educar o mercado também, né, de tentar falar a importância, o valor de UX e tal, mas eu confesso que eu não fui muito feliz, assim, eu tentei, me dediquei bastante para isso, mas não aconteceu, e aí depois eu percebi que isso é um pouco também de maturidade de cada empresa, assim, em termos de maturidade de UX mesmo, né, e aí é o momento da empresa, aí é o momento do produto, enfim, e até dos interesses estratégicos da empresa, assim, né. Então eu percebi que não estava sendo, eu não estava conseguindo focar em produto, e eu não estava conseguindo educar, assim, sabe, evangelizar, né, como a gente fala tanto de evangelizar o design e tal. Mas acho que um pouquinho, sim, eu consegui deixar em termos de design de uma forma mais geral, assim, mas especificamente de experiência do usuário e de produto, eu tenho consciência que não, assim. E aí, quando eu percebi isso também foi quando o momento que eu, naquela época, descobri o curso da Ela, e aí que eu comecei a me aperfeiçoar com o curso, assim, entender mais coisas e tal, e na época até estava tentando ainda trazer muito desse conhecimento para aquela empresa, mas chegou a um momento que não tinha mais muita perspectiva de existir. Eu tinha uma intenção de ter um setor de produto, de ter, enfim, enfim, uma área de design de produto, que eu acho que um pouco do que todo designer tem a intenção quando está se dedicando, enfim, para um produto numa empresa, numa startup que tem tudo para crescer, e, enfim. E aí, mas eu vi que aquilo acabou, que as coisas mudaram muito, e quando eu percebi que tinham mudado muito, que aquilo não ia acontecer, que eu não tinha mais uma perspectiva muito breve daquilo acontecer, eu escolhi me dedicar ao curso para mim fazer essa minha transição para uma outra oportunidade em que eu pudesse me focar totalmente em produto e não precisasse mais trabalhar com marketing e a parte de design gráfico, que não era mais o que eu queria há bastante tempo, assim, né? Não E sei como se eu foi? respondi bem a pergunta. Não, tá ótimo. E como foi para você, então, conseguir a posição na própria empresa que você está hoje? Como foi o processo disso? É bem interessante, pessoal. Sempre quer saber como são os processos seletivos e tudo mais. Mas começa lá de trás, Sim. assim, como foi aplicado? Você teve que se preparar de alguma forma? Teve algum fator diferencial em termos do seu portfólio? Alguma coisa que estava lá que você fala, poxa, foi isso? Enfim, conta aí o que você... Um panorama Tá. Então, acho que a primeira coisa, assim, é tu decidir, assim, eu percebo que quando eu decidi o que eu queria, que eu realmente queria aquilo, queria, enfim, trabalhar com product e focar nisso, foi aí que surgiu, as coisas ao teu redor começam a acontecer, foi aí que surgiu o curso da Ela, logo depois eu acabei saindo dessa empresa, dessa startup, e aí eu peguei e me planejei para mim ter cerca de 6 meses, acho que
eu saí no final do ano passado e tive mais ou menos uns 6, 7 meses, assim, que eu me foquei, não totalmente, mas quase que totalmente, no curso da Ela. Para mim, estudando, assim, todo dia, foi uma escolha minha, assim. E aí, ali, eu comecei a me preparar para fazer para alcançar esse objetivo, essa coisa que eu tinha me decidido que eu queria, né? Então, eu foquei e todos os dias, assim, demorou um tempo até eu conseguir ser produtiva, porque eu estava trabalhando de casa para algo que eram estudos, então era algo exclusivamente para mim. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de ser disciplinada e fazer as coisas que eu tinha que fazer para mim, para os outros sempre foi mais fácil. E aí eu tive que aprender a fazer isso, mas foi excelente, assim, uma oportunidade em que eu descobri alguns métodos de gestão de tarefas, de como trabalhar por conta e tal, e eu encarei aquilo ali como um trabalho mesmo, aquilo para mim era um trabalho home office para mim. Então eu definia metas para minha semana, para o meu dia e fui indo. Nem sempre eu alcançava, às vezes sim, às vezes não, mas eu fui indo. E aí eu chegou mais ou menos eu tinha me planejado para até março, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Até março eu consegui uma posição, ter conseguido uma vaga. E a minha ideia, primeiramente, era trabalhar home office. Continuar trabalhando home office, até porque eu tinha gostado bastante, assim. E só que eu percebi em março que na verdade em fevereiro por ali eu já estava vendo que meu cronograma ia atrasar, entendeu? Mas ok, vamos embora, seguir em frente. E aí foi em final de março, abril, fiquei me aplicando para vagas e maio eu consegui essa oportunidade, na metade de maio mais ou menos. E aí eu tive 2 semanas para me mudar para Joinville. Eu comecei em junho. Então, só que eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio buscando vagas, acho que foi 2 meses por aí. E o que eu percebi, assim, primeiro o meu foco era trabalhar home office, mas eu não tinha um nível de inglês suficiente para as vagas nesse modelo de trabalho. Então, eu não tinha um inglês fluente. Eu percebi que isso estava me impedindo de, naquele momento, conseguir essas oportunidades. E aí eu mudei minha estratégia e comecei a buscar em outros estados. Então, eu escolhi estados e cidades que eu achava interessante, que estavam, enfim, mais quentes, assim, né? Tava cogitando me mudar para São Paulo, Curitiba, aqui em Floripa também, e Joinville, eu tinha visto várias oportunidades, assim, e me baseei muito no LinkedIn, nas oportunidades que tinha no LinkedIn, e muito no que a comunidade, né, vocês, o Felipe, você, o Felipe e, enfim, os outros colegas sempre postando, compartilhando vagas e tal. Então, me baseei por isso, assim. E aí, foi bem difícil, assim, até algumas vezes eu compartilhei lá em inbox, assim, direto com o Felipe. Eu disse, Felipe, não tá dando, já me inscrevi para um monte de vaga, o que tá acontecendo? Só que, tipo, um monte para mim era 20 vagas, né? Só que aí, enfim, nem sempre é um monte, né? Então, aí eu fui vendo que, bom, até hoje eu recebo, 2 meses depois, mais até, de eu ter começado a trabalhar, eu recebo processo seletivo de grandes empresas bem conhecidas, tipo, que a gente, sei lá, em design teria interesse em trabalhar. Eu tô recebendo a primeira resposta, o primeiro e-mail de vamos continuar o seu processo seletivo 2, 3 meses depois de eu ter me inscrito. Então, eu não conhecia essa realidade, mas até estou expondo aqui para que os outros alunos tenham essa consciência, assim. Esse processo com a Mercos foi bem rápido, realmente ela é uma empresa que foi bem rápida no processo, assim, meu processo demorou em torno de 1 mês, mais ou menos, o processo todo, e tipo, eu tinha respostas de um dia para 1 ou 2 dias depois, para a semana seguinte, e tiveram várias etapas, assim, mas não sei se acabou acontecendo rápido, porque houve uma afinidade também, eu me identifiquei muito com a empresa e acho que eles
encontraram em mim um perfil que eles queriam lá, mais de perfil cultural, assim, porque isso foi muito mais importante. Eles até falam que existiam outros candidatos com um nível de conhecimento muito mais avançado que o meu, mas eles perceberam em mim um perfil que se adequa e, enfim, que é parecido com o perfil de pessoas que eles querem lá, assim. Então, acho que isso é importante também. Não é só o conhecimento que tu tem, né? Às vezes a gente acha que, eu sou júnior, mas não. Tem que insistir, tem que ir atrás, porque tem oportunidade, sabe? Mesmo para quem é júnior. Não é só o teu perfil técnico que está contando. Hoje em dia as empresas já têm mais consciência disso, assim. Então, enfim, foi bem rápido e é isso. Não sei se tinha feito mais alguma outra pergunta. Não, tá ótimo. E ótimo que você falou isso de júnior, porque é outro comentário que se vê por aí, que não existe essa oportunidade e tudo mais. Eu discordo totalmente, porque você é um dos casos, mas você tá lá na comunidade, tá vendo que todo dia o pessoal consegue, entendeu? Aqui e ali, sempre o pessoal tá conseguindo oportunidades. Na verdade, a gente tem mais oportunidades do que gente preparada no mercado hoje, então a situação é muito favorável para novos designers que estão aí, e as empresas muitas delas estão abertas mesmo a trazer a pessoa para ela aprender ali, para se desenvolver junto e tudo mais, e é grande, e aí é onde eu acho que complica um pouco, né, a questão de quem, lógico, sem generalizar, mas muitas vezes essas pessoas estão publicamente reclamando e falando mal disso e tudo mais, já é é um grande sinal vermelho para quando as empresas vão olhar esse lado cultural, né? Olhar esse lado, poxa, essa pessoa é boa para estar aqui e tudo mais. E geralmente isso são sinais de que as coisas, sei lá, a empresa se pergunta será que é isso mesmo? Será que essa pessoa ela tem esse perfil positivo para frente, é perfil que quer, enfim, se adaptar às situações e tudo mais, ou é uma pessoa que vai estar, às vezes, sei lá, reclamando e mais olhando para o problema do que para a solução, né? Então, Exato. eu acho que é muito bom você ter falado isso e como você, em termos mais práticos do processo em si, você tem alguma coisa que você gostaria de citar em termos de, assim, eles olharam seu portfólio, te deram algum teste, teve alguma coisa nesse sentido ou não? Sim. O portfólio eu percebi, assim, que ele é uma porta só, né? Tipo, ele é um sim ou não para tu continuar o processo seletivo, assim. Então, eu acho que tu perguntou antes o que talvez que eu percebi que no meu portfólio tenha contado, bem, que tenha sido bom, foi a questão de ter descrito os processos, assim, de não só que é algo que vocês falam sempre no curso, né? Enfim, de tu mostrar tua linha de raciocínio, de tu contar uma história de como tu resolveu aquele projeto. Então, tu mostra que não é só um aspecto visual. Então, isso eu acho que fez bastante diferença para eles abrirem essa porta, assim. E aí, a partir daí, eu respondi algumas perguntas por e-mail, depois teve uma entrevista é, por videoconferência, como eu não estava na cidade, né? A gente fez por call, assim, e com o time de produto especificamente. Então, foram 2 designers, porque um dos PMs hoje, ele era o designer em conjunto com o outro designer que é mais sênior. Então, naquela época, esses 2 designers e mais um outro gestor de produto, coordenador de produto, fizeram a entrevista comigo e principalmente esse designer mais sênior, assim, para entender como... Deixa eu pensar, na verdade, agora eu não estou lembrando exatamente a ordem das coisas, eu não lembro se eu já tinha feito um teste técnico, se essa entrevista foi antes ou foi depois, eu até acho que foi depois, Eu fiz um teste técnico que eles me mandaram numa etapa anterior, e aí eles me mandaram algumas coisas que eles tinham de informação de pesquisas com os usuários, mas mais bem informal, assim, recebi um PDF com algumas orientações e algumas informações, e aí me deram um problema, ou deixaram meio aberto para mim escolher um daqueles problemas e atuar. E aí, a partir daquilo, eu tinha uma semana para desenvolver alguma solução.
E aí, eu lembro que essa solução ela tinha que ser algo que também fosse, que eles fossem poder ver a minha habilidade visual, então não só de pensamento e de UX apenas, né, de pensar na solução e na experiência dessa solução, mas também de interface. E aí depois eles fizeram essa entrevista com o time de produto, falando então sobre o teste, como que eu resolvi, como que eu fiz, pediram meu background, e aí depois teve ainda uma entrevista com o setor de RH especificamente para ver sobre se eu estava alinhada com a cultura da empresa, assim. Então, que eu me lembro foram umas 3, 4 etapas, assim. Interessante, bem parecido com o processo que eu conheci aqui, que sempre é feito aqui. Bem interessante que as empresas de tecnologia parecem estar alinhadas aí em como fazem isso, é bem padrão. E mudando um pouco de assunto, falando especificamente do MIDI, o que você considera talvez que foi a grande contribuição para os seus passos e nisso você pode citar qualquer coisa em termos de, sei lá, da mentoria, comunidade, enfim, tem tantas facetas lá que você pode ser que alguma delas foi mais do que a outra, enfim, o que você pode falar aí em que você pode falar que te ajudou e, enfim, te ajuda até hoje, talvez? Então, acho que o que mais contou, assim, do MIDI, para mim, o que mais fez diferença foi a comunidade, porque eu vivia várias situações de estar frustrada com o que acontecia no mercado, ou onde eu trabalhava, enfim, e eu vi que na comunidade existiam outros designers que passavam pelas mesmas coisas, então eu perceber aquilo e começar a ter a oportunidade de trocar ideias com essas pessoas e ver como elas lidavam com aquilo, o que que dava para fazer para melhorar, como que dava para lidar, né, com essas situações, porque a gente não consegue mudar o mercado do dia para a noite e, enfim, nem sei se consegue mudar o mercado, a gente está tentando, né, eu acho que, enfim. Então, ter essa comunidade, ter essa aproximação foi essencial, assim, tanto com os mentores, que são designers também, que também atuam, enfim, que têm experiência para trocar, quanto com os outros alunos, que estão, alguns em nível mais adiante, outros menos que tu, e aí tu consegue, com toda essa bagagem da comunidade, para mim trouxe bastante tranquilidade, assim, nesse sentido de, ok, esse é o cenário mesmo, não é só aqui onde eu estou, numa cidade assim, assim, assado, ou não é só esse perfil aqui, isso acontece no mercado, ele é assim, então vou ir para frente e descobrir formas de lidar com isso, enfim. E o outro ponto, assim, as mentorias, quando acontecem as aulas ao vivo, assim, a oportunidade que a gente tem de fazer o projeto, né, e o aprendizado, ele, ok, tem ali, mas tem na internet também, não é o curso da ela que vai te entregar, é o teu esforço em fazer aquele projeto, né, porque o conteúdo em si, a informação tem na internet, tem em qualquer lugar, mas tu fazer o projeto, receber a mentoria nas aulas ao vivo que a gente faz com a turma toda e receber feedbacks dos mentores e até dos teus colegas, assim, isso também eu achei muito legal, assim, acho que isso traz bastante, e tu poder ver os teus colegas apresentando, ver os projetos deles, às vezes com o mesmo briefing, né, enfim, e ver quantas coisas podem sair dali, assim, acho que isso foi bem legal também. Interessante, bem legal. E hoje, se você tivesse que falar para alguém aí o que a pessoa faz para ela migrar da parte de que ela tá principalmente design gráfico, que eu acho que a maioria das pessoas que ingressam em product vem de alguma área de design, mas a pessoa quer se tornar product designer ou quer trabalhar com UI UX mesmo que não seja com produto, qual seria aí sua dica para essa pessoa entrar na área ou por onde ela começa, enfim, o que você teria a dizer para essa pessoa ou para você do passado, talvez? O que eu comentei antes sobre tomar a decisão, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, a pessoa tem que tomar a decisão. E em segundo lugar,
não tá combinado isso, mas eu diria, faz o curso da ela. Porque a gente tem um apoio na comunidade, na mentoria, tem um caminho, sabe, de outras pessoas com muito conhecimento que estão dando esse caminho. Então, para mim foi essencial, assim, esse curso para mim conseguir fazer essa virada, assim, e é de pouquinho em pouquinho, assim, né, às vezes, enfim, tem que ser insistente, tem que, enfim, cansei de mandar mensagem pro Felipe lá dizendo, Felipe, não aguento mais, estou muito ansiosa, o que eu faço, essas empresas não me respondem, e sabe, umas coisas assim, então tem que ser bem insistente também, acho que isso é importante, ter consciência, assim, tem que estar bem determinado, por isso é importante tu ter decidido, estar focado, e buscar informação e fazer. Tem que fazer e botar o teu trabalho para os outros te darem feedback, assim. Tem que botar a mão na massa e receber feedback. E assim tu vai melhorando, senão não adianta só absorver conteúdo, assim. Ótimo. Bom, muito obrigado, Daiane. Suas dicas foram excelentes e ótimo ver sua caminhada aí, ver que você está, enfim, fazendo o que você gostaria de estar fazendo e isso é ótimo quando a gente consegue chegar nesse ponto e daí é só para cima e para frente. Então, parabéns, continua firme. Continua firme Obrigada. nos estudos, obviamente, porque nunca para, né? E Com certeza. mesmo mentores só estão ali passando o que eles ainda estão estudando, porque a verdade é que a gente está todo dia aprendendo, né? Assim. Então, parabéns aí mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí, espero que as pessoas aproveitem suas dicas, porque foram muito boas. Muito obrigada e estou bem feliz, obrigada pelo convite, fico bem feliz em contribuir um pouquinho aí. Tá ótimo. Então tá bom, uma boa noite, até mais, pessoal. Boa noite.